Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quarta-feira, dia 19 de abril, e ontem mercados em dia de queda em praticamente todo o mundo, em função do risco geopolítico e por aqui recuo, vamos chamar negociações na PEC da Previdência. Além disso, no final da tarde, Donald Trump voltou a fazer aquele discurso de América para os americanos, comprem de americanos, contratem americanos, e isso certamente não é bom para o mercado internacional. O presidente Temer também ontem perdeu em aprovar regime de urgência para a reforma trabalhista e, além disso, tivemos protestos com quebra-quebra de policiais civis. Isso vai marcar certamente a abertura dos negócios na sessão de hoje, quando os mercados parecem tentar recuperar um pouco depois de sucessivas quedas no exterior. Na Ásia, tivemos comportamento misto nos mercados durante a madrugada. Na Europa, mercados operando em alta, mas já saindo das máximas do dia. E futuro do mercado americano também no campo positivo. Aqui, precisamos passar os 64.500 pontos para buscar 64.900 e, com isso, abrir o objetivo para 66.500 pontos, segundo a análise técnica. Durante a madrugada no Japão, foi nomeado para conselheiro do BOJ um defensor de estímulos agressivos da política monetária, e isso pode estimular o Banco Central japonês a fazer maiores estímulos na política monetária. E na China, o PBOC, Banco Central chinês, sugeriu desvalorização da moeda yuan na paridade de 6,8864 do dólar, e a moeda fechou efetivamente em queda. Na zona do euro, a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI de março anualizado, ficou em 1,5%, igual ao que estava sendo previsto no mês, uma alta de 0,8%, e o núcleo subindo anualizado 1,4%. Ainda existe espaço para a inflação subir mais, já que a meta fica por volta de 1,82%. Lá também tivemos a volta do superávit na balança comercial. No mês de fevereiro, um superávit de 17,8 bilhões de euros. E a Grécia fez superávit primário no primeiro trimestre de 1,07 bilhões de euros, e isso certamente é ponto para o primeiro-ministro Tsipras. As eleições na França que continuam indefinidas, com 4 candidatos, praticamente empate técnico, e isso deixa os investidores também nervosos. E os Estados Unidos têm porta-aviões rumando para os mares da Coreia e devem chegar por lá já na próxima semana. Aqui, o mercado e o dia será marcado pela leitura do parecer do relatório da Previdência, e isso tem motivado muito o governo nos últimos dias. E também a votação da recuperação fiscal de estados e municípios. O Rio de Janeiro precisa muito que isso aconteça. Já o projeto de abuso de poder, segundo o presidente do Senado, Eunício, deve ser votado no mês de maio. E parte sigilosa da lista de Fachin do STF inclui, segundo o noticiário, os nomes de Lula e de Eduardo Cunha. E a PF, Polícia Federal, faz nova etapa de uma operação conclave que está investigando a compra do Banco Pan-Americano pela Caixa Par. E agora há pouquinho saiu a segunda prévia do IGPM do mês de abril, uma deflação de 0,99% contra a inflação de março de 0,08%. Com isso, no ano, temos deflação nesse indicador até a segunda prévia de abril de 0,26% e em 12 meses inflação de 3,48%. Eu destaco matérias-primas brutas com queda de 4,6%. Na agenda do dia, por aqui ainda vamos ter o fluxo cambial divulgado pelo Banco Central referente à semana passada. Nos Estados Unidos saem dados do livro bege, uma síntese dos principais dados da economia americana.
Temos também os estoques de petróleo da semana anterior sendo anunciados pelo Departamento de Energia americano, discurso do presidente do Fed de Boston, Rosengren, e ainda a safra de balanços, que inclui o balanço do Morgan Stanley, que já foi divulgado agora há pouco, com quase 2 bilhões no primeiro trimestre de lucro, ações subindo 3,5% no pré-mercado americano, mas ainda saem os balanços do eBay e também do Amex. Expectativa para o dia, Bovespa pode seguir o mercado internacional e melhorar um pouco, há espaço para isso, juros com viés de queda para o dia e dólar um pouco mais forte. Falando um pouco de mercado, Bolsa de Londres agora há pouco saía de positiva para negativa em 0,12%, Paris subia 0,29%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,24%. Petróleo WTI também tinha alta de 0,29% no mercado de Nova York, barril cotado a $52,56, euro em queda em relação ao dólar, na cotação de 1,073, e notos americanos, títulos de 10 anos, com taxa de juros de 2,21% em alta em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as considerações. Um bom dia para todos, bons negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá, então.